Olá pessoal, meu nome é Nara, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês os livros que eu quero ler até o final do ano. Confesso que é uma meta bem ambiciosa, mas não é em questão a quantidade de livros, mas sim, são poucos livros com muitas páginas. Mas para quem não viu o último vídeo, eu dei realmente uma pausa nas leituras em setembro, porque eu mudei de casa duas vezes, então agora eu quero correr atrás, digamos, do prejuízo. Então, para começar, eu vou apresentar 3 livros que eu comecei a leitura e parei no meio do caminho. O Grande Gatsby. Eu li apenas o primeiro capítulo, mas já gostei bastante desse primeiro capítulo e eu parei. Ele é um livro, apesar da edição da Penguin parece ter muitas páginas, a introdução dele é bem grandinha já aqui, que nem o livro, ó, ele começa na página 65, então é bastante coisa ainda é muita introdução. Mas como vocês podem ver, eu já coloquei mapa, já fiz vários comentários logo no primeiro capítulo. Enfim, a vida aconteceu e ele ficou de lado. Então eu quero tentar terminar ele até o final do ano. Próximo livro é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Eu comprei as aulas eu fiz, né, digamos que a oficina que a Bruna Martioli ofereceu sobre esse livro, né, do Fernando Pessoa, porque é um autor que eu tenho muita curiosidade, mas eu sinto também que eu preciso de um suporte para entender ele, porque ele tá bem fora, assim, da casinha do que eu leio, então eu preciso de uma ajudinha. E aí na época que ela ofereceu a oficina, eu comecei a ler, mas aí acabei que a vida aconteceu, acho que eu parei bem no comecinho, ó, parei bem aqui na página 30, 29. Então eu quero retomar a leitura dele e reassistir as aulas da oficina. Porque eu assisti toda a oficina, né, acompanhei toda a oficina, mas não li o livro. Então tá aqui para eu ler. E para terminar essa saga, eu quero terminar a leitura de Os Buddenbrook. Eu li para o clube da Fala Fernanda, o clube das Jovens Senhoras, mas na época eu fiquei doente, foi no primeiro semestre do ano, então eu cheguei aqui mais ou menos, acho que uns 30% do livro, e eu tava adorando a leitura, tava sendo incrível, mas acabei ficando doente, perdi o timing ali da discussão, da história mesmo, mas eu lembro bem, assim, da história, então não pretendo reler tudo isso, né, reler essas 220 páginas e sim continuar daqui. Não sei ainda, tô pensando, mas tava sendo uma história muito gostosa de ler, assim, você não via o tempo passar. E é a minha primeira obra com Thomas Mann, então acho que vai ser bacana com esse livro. Depois, né, um outro projeto que tá rolando aqui no canal é a leitura das obras do Turgenev, em ordem cronológica. E faltando os 3 últimos meses do ano, eu também acabei parando, né, a leitura. Então, preciso ler Fumaça, que se não me engano é a obra de outubro. Então, só temos, né, essa edição da coleção Universidade Bolso. Para quem não sabe sobre o projeto do Turgenev, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo a apresentação desse projeto. Minha proposta é ler todos os romances do Turgenev, porque ele escreveu contos, escreveu peças, mas por enquanto eu tô só nos romances, então é o Fumaça. Agora nesse mês é o Águas de Primavera. Então a gente tem essa edição da Amaryllis. E por fim, em dezembro, como a gente não tem realmente traduzido para o português do Brasil, somente português de Portugal, e precisa importar o livro que sai totalmente do meu orçamento, a última obra de fato, então, né, em vez de ser um romance, ele foi uma novela que o Turgenev escreveu. E essa, de fato, é a última obra que ele escreveu. Depois dessa, ele não escreveu mais nenhuma. Então, para terminar o projeto e terminar o ano, né, essa obra seria a do mês de dezembro. Outro livro, aí agora 2 livros que não estão relacionados a nenhum tipo de projeto, mas que eu peguei para ler, tava gostando. A vida aconteceu e eles ficaram de lado. O primeiro é esse aqui. Vita Contemplativa, ou sobre a inutilidade, do Byung-Chul Han. Comecei a ler também. Os livros do Byung-Chul Han são pequenininhos, mas eles dão, pelo menos comigo, eles dão não diria uma dorzinha de cabeça, mas algumas passagens exigem ainda ler e reler pra gente conseguir entender. Porque ele é um filósofo alemão, sul-coreano. E aí esse já é, se não me engano, o 4º livro dele que eu estou lendo. Eu fiquei curiosa com esse título por causa de outros livros que eu li na época sobre esse tema da inatividade. E por outro foi o Grande Senhor dos Anéis. Eu comecei a ler ele em setembro, que era
os fãs do Tolkien é um mês importante, se não me engano, porque é quando o Bilbo sai em expedição, é aniversário, se não me engano, do sobrinho do Bilbo, o Frodo. Então tá aqui, eu comecei a ler assim, despretensiosamente, sem saber tudo isso. Simplesmente deu vontade, fui, comprei o livro, comecei a ler, tava gostando pra caramba, assim, me surpreendendo, porque eu achei que ia ser uma coisa muito complicada pra mim, que eu não sou uma leitora de fantasia. Então, assim, O Senhor dos Anéis é tipo uma fantasia épica, se não me engano. Então é um mundo totalmente diferente, mas eu tava adorando a leitura e eu parei. Então eu li mais ou menos até aqui, acho que uns 10% aqui do livro, uns 20%. Tava gostando pra caramba, mas, de novo, vida aconteceu e ele ficou de lado, que foi logo na época das mudanças de casa. E, por fim, os últimos 2 livros que eu quero terminar de ler. Esses estão bem avançados na leitura, porque fazem parte de um projeto aqui também, que é o Diário da Sofia Tolstói, né? Os Diários da Sofia. Então, eu tenho a biografia dela, que eu já tô na reta final, praticamente. E essa biografia eu tava lendo junto com o diário. Então, chegava numa determinada década, eu parava no diário e lia a biografia. E, por fim, preciso terminar, de fato, os Diários da Sofia. Então, tá aqui. E dá seguimento, né, no nosso projeto de leitura, que eu comecei, se não me engano, no meio do ano. Então, está aqui. A ideia do projeto é ler os Diários da Sofia e comentar sobre eles, de década em década. Então começou em 1860 e agora eu tô na década de 1900, né, rumo a 1910, e depois tem a questão do diário, as entradas diárias que ela fez no final da vida. Esses 2 livros estão com a leitura bem avançada, se não me engano, esse tá com 65, 75, esse já tá quase nos 80% de leitura, porque ele também tem muitas notas de rodapé. E é isso, espero concluir pelo menos essa pilha e essa pilha aqui do Turgenev, que são projetos mesmo que eu fiz, e eu quero terminar esses projetos para começar o ano, digamos, com novos projetos, que sim, eu já tenho. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, podem comentar que eu posso fazer um vídeo sobre isso. Como eu comentei no meu último vídeo, ano que vem vai ser um ano relativamente especial para mim, porque eu faço 35 anos e essas marcas de 5 em 5 anos eu considero especiais. Então vai ser um ano, eu acho que vai ser um ano de poucas leituras, mas leituras que eu considero muito importante para minha formação como pessoa. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E se você assistiu até aqui, muito obrigada e até a próxima.